Então, pessoal, vamos dar sequência aí ao nosso átomo, a estrutura do átomo, que a gente já vem estudando nos vídeos anteriores, certo? Falar um pouquinho agora de alguns conceitos fundamentais. Nesses conceitos fundamentais, nós vamos falar do número atômico. O que é um número atômico? O nome já diz, número atômico é o número do átomo. É o número que identifica o átomo, representado pela letra Z. Então, a partir de agora, quando vocês forem ver a letra Z, lembrem que ela está representando o número atômico, tá? Como eu já falei, a gente vai trabalhar alguns símbolos e nessa simbologia é importante vocês estarem associando a uma letra que é o Z, número atômico. O número atômico, ele corresponde ao número de prótons existentes no núcleo do átomo. Lembra que os prótons são as partículas positivas que têm uma massa relativa a 1 e que está presente no núcleo do átomo. Então, o número atômico, ele vai estar representando o número de prótons. O número de prótons é igual ao número atômico, o número atômico é igual ao número de prótons. Cada átomo tem o seu número atômico, então cada átomo vai ter um número de prótons diferente do outro, certo? Por exemplo, se eu falar dos átomos de sódio, eles vão ter número atômico 11. Se eu falar do átomo de bromo, ele vai ter número atômico 35. Então, se eu pensar no número atômico 13, o número atômico 13 vai representar um único tipo de próton, um único tipo de átomo. Quem é esse átomo? É o alumínio. Então, cada átomo vai ter o seu número de prótons, portanto, cada átomo tem o seu número atômico, ok? Um outro conceito importante é o número de massa. O número de massa vai ser representado pela letra A. Então, o número de massa está representado pela letra A. E quem é esse número de massa? Nós vimos na estrutura do átomo que os prótons e os nêutrons têm uma massa relativa 1. Os elétrons têm uma massa relativa desprezível. Os elétrons estão na eletrosfera do átomo. Prótons e nêutrons estão no núcleo do átomo. Pensando nessas partes, onde estaria concentrada toda a massa do átomo? No núcleo. Por quê? Porque no núcleo estão prótons e nêutrons que têm massa relativa 1. Já na eletrosfera estão os elétrons que têm massa desprezível. Logo, a massa do átomo está concentrada no núcleo. Portanto, quem vai ser o nosso número de massa? Nosso número de massa vai corresponder à soma do número de prótons com o número de nêutrons. Corresponde à soma do número de prótons com o número de nêutrons existentes no núcleo do átomo. Podemos resumir com uma fórmula. A, que é o número de massa, será igual ao Z mais N. Quem é o meu Z? O meu Z é o número atômico, número de prótons existentes no núcleo do átomo, mais o número de nêutrons que também estão lá no núcleo do átomo. Se a gente for pensar de uma maneira bem grosseirinha assim, né? Aqui o meu átomo, se eu tenho no núcleo 20 prótons e 30 nêutrons, qual vai ser a massa desse átomo que eu estou representando de uma maneira bem generalizada? A massa do meu átomo vai ser o que está aqui dentro do núcleo, 20 mais 30, 50. Mas se a gente fosse pensar assim, um núcleo com 15 prótons, nós temos uma massa 31. Qual é o número de nêutrons dentro deste núcleo?
Se a soma aqui dentro do núcleo tem que dar a massa, que é 31, então qual vai ser o número de nêutrons? O número de nêutrons, ele vai ser o número de massa, que é 31, menos o número atômico, que é 15. Neste caso, vai ser um número de nêutrons igual a 16. Agora vamos pensar assim, se o número de massa for 80, número de nêutrons 45. Qual vai ser o número de prótons aqui dentro do núcleo? Então, se prótons e nêutrons têm que dar a massa, que é 80, qual é o número só de prótons? O número de prótons é o número atômico, que vai representar a massa, neste exemplo 80, menos o número de nêutrons, que naquele exemplo ali é 45. 80 menos 45 vai dar um número atômico, que é o número de prótons igual a 35. Estes são os conceitos fundamentais, os dois conceitos principais do átomo, que são número atômico e número de massa. Beleza?